bondes a bulbo, os velhos bondes a bulbo foram substituídos progressivamente pelos bondes elétricos, né? Um grande esforço para dotar Porto Alegre de um moderno sistema de transporte coletivo, e realmente foi um grande sistema coletivo naquela época, os bondes elétricos, né? Porto Alegre viu um balão pela primeira vez em 1905, né? Nunca tinha visto um objeto voador, né? Depois, em seguida, veio o avião trazido por um italiano, Bartolomeu Cataneu, né? Que tinha vencido os Alpes, Pensilvânia e Ottaí, e nos brinda depois com demonstrações em 1910. Nós tínhamos um circo de touradas, né? Nessa época. Uma tourada portuguesa, ninguém matava, ninguém morria, o touro ficava vivo. Tínhamos um velódromo, construímos um velódromo específico para o esporte de ciclismo, né? Importante. Funda-se o Grêmio Porto Alegrense, né? O Grêmio tem um estádio abaixado, imediatamente se funda o Internacional, e nós passamos então, a partir dessa data, a ter o nosso clássico Grenal, tão querido de todos nós. O cinema explodia naquela época, né? O Recreio Ideal foi fundado em 1908, aí estavam as fotos do próprio Recreio Ideal, fotos raras pela parte interna, e os filmes que passavam eram pequenos clipes do Edson e do Lumière, né? Tinha também o Coliseu, um cinema imponente, lá na beira do rio, que passava filmes de lançamento, como esse, por exemplo, Viagem à Lua, do Jorge Méliès, que tanto sucesso fez no início do século. Essa era Porto Alegre que o nosso Leonetti encontrou, né? Vejam que era uma Porto Alegre que crescia, uma Porto Alegre que... Ué, está com um problema aqui. Não dá para ser repetido. Bom, Saverio Leonetti era um italiano nascido na Calábria. Ele chega a Porto Alegre por uma dessas questões assim muito especiais. Porque vejam bem, ele sai da Itália, né? Ele sai da Itália junto com o irmão Emílio, né? A bordo de um vapor saindo do porto de Gênova. E nessa viagem, as viagens naquela época duravam muitos dias, duravam semanas, né? As paradas são essas que estão aí, isso está descrito na biografia do Leonetti, né? Pequena biografia que se tem dele. Belém de Pará, São Luís e tal. Chegava em Santos, o navio era trocado. Os navios italianos não vinham para cá, eles vinham até Santos, e em Santos se pegavam os navios do Lloyd brasileiro, que traziam até Porto Alegre, Montevidéu e Buenos Aires, né? Então ele chega através dessa viagem, e hoje se sabe, e isso foi uma coisa que eu pesquisei, ele sai do porto de Gênova através do navio do Lloyd Sabaúdo, né? Esse Lloyd Sabaúdo era uma empresa italiana que trazia passageiros, era a empresa que trazia os passageiros naquela época, os italianos que migravam para cá, para a Zona Sul, para Brasil, Argentina, né? Principalmente Brasil e Argentina. Então esse navio que ele veio foi o Príncipe de Udine, tá? O navio Príncipe de Udine. Ele sai de lá em 1905, tá? E quando chega em Santos, ele pega esse navio que está aqui embaixo, o vapor Mercedes, que aí aparece fotografado nas docas de Porto Alegre no ano de 1900. Esse era o vapor que fazia as viagens de Santos até Buenos Aires, levando os passageiros, né? Bom, e lá está a fotografia do navio Príncipe de Udine, do Lloyd Sabaúdo, que trouxe Leonetti e o irmão para cá. Essa fotografia também é raríssima, eu consegui com pessoas da Itália. Essa é uma fotografia tirada em 1913, a bordo do Príncipe de Udine, e vocês observem aqui, está Leonetti, aqui embaixo, no canto, né? Olha aqui, aí está ele, vou usar o marcador. Aqui está ele. Tá? Ele está a bordo do Príncipe de Udine. Por que eu digo 1913? Vocês vão entender isso depois. É que ele, quando chega aqui, tá? Depois ele retorna para os Estados Unidos. Então, essa fotografia, na verdade,
ela foi tirada a bordo desse navio em viagem de volta para os Estados Unidos, que aqui ele deixou o irmão. Né? Por que ele deixa o irmão aqui? Porque quando eles chegam na Argentina, eles observam que lá já existia uma colônia italiana enorme. Né? Eram milhares de argentinos, milhares de italianos na Argentina. Então o que acontece? O Leonetti é uma pessoa muito atilada, ele disse assim para o irmão: olha, vai fazer o seguinte, tu vais voltar para Porto Alegre. Né? Eles ficaram 2 anos na Argentina. Né? Lá eles devem ter conhecido pessoas do mercado fonográfico que já tinham alguma significância na Argentina. Né? Tinha gravadoras, inclusive, tinha gente que gravava na Argentina e mandava prensar na Alemanha, mandava prensar na Europa. Então o que ele fez? Ele pegou e mandou o Emílio para Porto Alegre para alugar uma loja. E voltou para os Estados Unidos, isso em 1913 ele voltou para montar a loja. Isso foi em 1908, né? 1907, 1908. E aí ele volta para cá. E aí vejam que aqui, quando ele chega, o irmão já tinha alugado uma loja. E a loja foi alugada exatamente na Rua da Praia, nesse braço que fica entre a General Câmara, né, e a Caldas Júnior. E ali, exatamente naquela área, né, onde nós temos hoje o Museu Hipólito José da Costa, foi essa área aqui, ó. Ficava na frente da Praça da Alfândega? Não, ficava do lado da Praça da Alfândega. Acontece o seguinte, é que existia naquela época um correr de casas aonde hoje é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal não ocupava todo aquele espaço. Ela ficava restrita a uma área da 7 de setembro. Depois, quando demoliram o prédio da 7 de setembro, construíram um prédio que veio até Andradas. Então demoliram aquelas casas que ficavam na frente do que hoje é o Shopping Rua da Praia. Né? Então a casa elétrica, na número 281, ficava exatamente onde hoje é o Shopping Rua da Praia, na frente do Shopping Rua da Praia, uma calçada oposta. Bom, vejam aqui numa outra fotografia, por que razão deve ter sido que o Emílio escolheu esse lugar? Porque este braço da cidade era o mais valorizado que existia na época em Porto Alegre. Nada era mais valorizado do que aquela área da Rua da Praia, da Andradas, principalmente esse braço aqui. E não foi por acaso, gente, que esse braço aqui teve quase todos os primeiros cinemas da cidade se instalaram aqui. Né? Porque exatamente ali era o centro, digamos assim, cultural da cidade, era o centro econômico, as pessoas passeavam ali, tudo era feito ali. Né? Bom, então essa loja do Leonetti, vejam bem, essa é uma fotografia tirada da Andradas em direção ao gasômetro. Então observem aqui, ó, vou marcar aqui para vocês olharem bem. Essa entradinha que está aqui é o antigo Beco do Fanha, hoje Caldas Júnior, hoje Rua Caldas Júnior. E no lugar deste prédio aqui está o Museu Hipólito José da Costa. Vocês não estão vendo ali o Yuri ali na sacada? Está ali, ó. Não estão vendo? Né? Então assim, ó, esse era o aspecto em 1908 daquela área ali. E tinha aqui esse pequeno prédio aqui, a miscelânea. Por que eu trouxe a miscelânea aqui e trago ela à baila? Porque foi uma das primeiras parcerias que o Leonetti fez. A loja do Leonetti, para vocês terem uma ideia, ela não está aparecendo, ela está aqui, onde está essa carroça aqui do lado, não está aparecendo. Eu mostrei aqui da miscelânea, porque a miscelânea foi um dos primeiros parceiros do Leonetti quando ele abriu a loja em Porto Alegre. A miscelânea fez com o Leonetti centenas de postais. Né? Ele foi um grande postalista, o Leonetti. Né? Ele fez um sem número de postais. Eu, por exemplo, na minha coleção tenho 67 postais do Leonetti. Né? Tanto de Porto Alegre como do Rio Grande do Sul. Eu acredito que esse número passa de 400, 300, 400. Está um número, eu já olhei basicamente para vários, em outros lugares, postais que não são meus, né? E ele fez muitos postais. E eu trouxe aqui essa pasta aqui, ó, gente, depois se quem quiser olhar. Isso aqui é uma pasta da minha coleção, onde só tem postais da Casa Elétrica. Quem quiser olhar, pode folhear à vontade ali, sem problema nenhum. Bom, esses postais, então, como eu disse, foram muito importantes. Ele fez postais de Porto Alegre, de cidades do interior, principalmente daquelas cidades, depois, agora fazendo um rescaldo dos
postais dele, eu vejo que ele focava naquelas cidades onde ele tinha sucursais, onde ele conseguiu colocar revendas, né, lojinhas que revendessem os produtos. Então tinha também uma questão de marketing ligado nesses postais. Né? Aí tem alguns para vocês olharem ali, né? Depois vocês podem olhar, eles estão todos ali na pasta. Ou então ele começa então, em 1908, como eu disse, a sua primeira lojinha. Né? Uma lojinha